Boa noite. Ok, primeiro, Hilton. Houve um aumento de infecções detectado ou um aumento de testes realizados? Quando os dados dizem que existem entre 1 a 2 milhões de infectados, é possível aumentar o número de infecções? Sim, tudo indica que houve que os últimos dias, o aumento do número de casos nos últimos dias se deve mais ao aumento de testes na zona de Lisboa e Val do Tejo do que efetivamente devido a mais infecção. Por isso mesmo é que também tinha feito um post a dizer para não interpretar nada deste aumento, porque pode ser pura e simplesmente mais testes, porque os critérios de teste determinam muito mais do que efetivamente a infecção. Sim, se houver muitos infectados, quanto mais testes se fazem, mais infectados se vê, mais testes PCR. Portanto, o que os testes estão a fazer é um efeito de ver a ponta do iceberg. Tens um iceberg, estão a fazer apenas a ponta e comportam-se como sendo uma ilha, como sendo uma infecção teórica na ponta do iceberg. Portanto, sim, o aumento do número de casos oficial é provavelmente só um aumento do número de testes. Só teremos indicação de que há efetivamente mais infectados que possa ter retomado se o número de mortes começar a subir. Qual a taxa de assintomáticos que acha que pode existir? Deve ser muito alta. O que temos visto noutros testes, testes serológicos, os testes da Califórnia e Nova York, deve andar para cada um conhecido, deve haver 100 não conhecidos, tendo em conta que 90%, o que é? À volta de 90% são assintomáticos, 80 e muitos. Estamos a dizer que provavelmente há 80 por cada um conhecido. Por cada teste positivo haverá qualquer coisa como 80 assintomáticos. É o que é esperado. Precisamente o tal ruído dos testes PCR é precisamente esta diferença. Portanto, diria, tendo em conta os testes dos Estados Unidos, que andará à volta de 80 por cada um dos conhecidos. Com o desconfinamento iremos aumentar, por certo. Não estou convencido que iremos aumentar de forma significativa. Sim, a imunidade de grupo é uma estratégia perfeitamente válida se estamos a falar da abordagem ao problema de gerir a infecção até se conseguir imunidade de grupo. É perfeitamente válida, é única. Sequer que é viável. A única forma que temos de lidar com isto é assumir que vamos ter que ser infectados, pura e simplesmente. Não podemos continuar com os países fechados eternamente, muito menos à espera de uma vacina que poderá nunca existir. Portanto, a única alternativa é deixarmos infectar, proteger as pessoas vulneráveis e os restantes temos que ser infectados, pura e simplesmente. Como é que se consegue fazer isso? Provavelmente levantando as restrições quase todas. Não tenho indicação nenhuma que levantando as restrições o número de casos vá por aí acima para causar problemas. Mas tem que ser levantadas devagar, porque há muitas pessoas com medo. Portanto, agora é uma questão de gerir esse medo. Ainda não devemos, em Portugal não deve estar, não deve haver ainda imunidade prática, ainda não deve ser suficiente para parar a infecção. Ainda que só haja um teste de serologia em Loulé, e é muito pequeno e muito enviesado. Mas não tenho indicação nenhuma que já haja imunidade para a parar só por imunidade. A questão é que com o verão
a altura ideal precisamente para deixar infectar as pessoas menos que não estão nos grupos de risco. Saiu um estudo no ZEU nos Estados Unidos que prevê que a infecção andará durante cerca de 18 a 24 meses. Não sei que estudo é que é. Depende do que é que eles consideram andar durante 18 a 24 meses. Se estamos a falar dos níveis atuais de atividade de infecção e de mortes, não. Não vejo forma absolutamente nenhuma de andar durante 24 meses com os níveis atuais. Que pode voltar e que voltará no inverno seguinte e que voltará nos próximos invernos, sim, é muito provável que volte. É muito provável que não se extinga por iniciativa própria. Mas que se mantenha esta estratégia adotada de fechar tudo para lidar com a infecção não é viável durante 18 a 24 meses, pura e simplesmente. Não há base científica para manter os países neste estado durante tanto tempo. Nem há base científica que isso seja sequer a melhor forma. Estamos a deixar morrer as pessoas mais vulneráveis, estamos a deixar morrer os velhinhos. Não os protegemos nos lares. A única coisa que podemos fazer é proteger precisamente essas pessoas. E as outras têm que continuar e enfrentar precisamente o que é um vírus equivalente a muitos outros. Tenho uma pergunta, é possível saber o número de mortes? Sim, é. No EVM, deixa-me só partilhar o ecrã. Deixa-me só partilhar esta janela. Sim, os dados de mortalidade são publicados pelo Ministério da Saúde. Portanto, ainda que não estejam contabilizados numa tabela para dizer um número, neste site nós sabemos perfeitamente quantas pessoas é que morreram desde o início do ano. Portanto, sabemos perfeitamente, dá para somar todos os números. E o que vemos, este site tem uma interação um bocado pobre, mas o que vemos neste gráfico é que há uma subida nada dramática em abril. Portanto, esta onda aqui não é nada de dramático. É uma pequena subida da mortalidade. Mas há uma descida em fevereiro, março. Portanto, no geral do ano, a mortalidade não está nada acima daquilo que seria expectável. O que é expectável é esta linha amarela, mais ou menos escura. Isto é o que seria a média, mais ou menos. Portanto, em termos totais, a mortalidade durante este ano não tem nada de excepcional. Como não tem no ano passado também. A mortalidade no inverno passado. Agora já não dá para ver. Eles antes tinham isto com uma cor diferente, cada ano com uma cor diferente. Agora não é visível cada ano. Mas 2018, mesmo no inverno, podemos ver aqui, por exemplo, em dezembro de 2018 só estão 347 pessoas neste dia. Portanto, esteve sempre nos 300, que é mais ou menos a média. E em janeiro também, janeiro de 2018, chega aos 400, mas nunca chega aos 500. Portanto, a mortalidade nas duas últimas épocas esteve muito, muito amena, relativamente baixa. E esta é uma indicação de que a perigosidade disto é o que é. Esta subida aqui não é mais do que fechar ou compensar esta descida aqui no início de fevereiro e março. Pouco mais do que compensou isto. Portanto, sim, é possível saber. Vou tirar o ecrã agora. Depois tem havido algumas notícias de cálculos sobre o excesso de mortalidade que fazem as contas precisamente sobre este gráfico. É uma questão de procurar.
Previno já que esta questão não é fácil. Segundo a DGS, basta lavar as mãos com sabão para eliminar o vírus. Qual é a razão para, no caso da roupa, ser lavada a mais de 60? Porque as mãos não têm... a superfície das mãos não tem buracos, não tem nada onde o vírus fique protegido da água. Portanto, é uma superfície mais ou menos lisa, e portanto a água e o sabão são suficientes para o lavar, para o tirar da mão, que é o importante, é tirá-lo da mão, para depois não tocar nas mucosas e não infectar. No caso da roupa, como tem os poros todos da roupa, os vírus, os patogénios podem estar dentro da roupa, e portanto não é só uma questão de os tirar, porque eles não vão sair. A lavagem não é tão eficaz e portanto é preciso destruí-los dentro da roupa. Por isso é que se aconselha a lavar a 60 graus para destruir dentro da roupa, dentro das fibras. A vacina da BCG poderá ter algum impacto? Não creio. Eu não estudei isto. O que vi era muito fraquinho em termos de correlação entre a BCG e a mortalidade mais baixa. Não dou crédito nenhum a esta correlação, para mais quando a BCG é uma vacina contra a tuberculose, e a tuberculose é uma infecção bacteriana de um bacilo. Portanto, são dois mundos muito distintos. Creio que a correlação é apenas porque a BCG existe, ou é habitual em países mais pobres, ou que têm tuberculose, sendo que a tuberculose é predominante em países mais pobres. E esses países mais pobres são também os mais jovens, regra geral. Os países mais ricos são os que estão mais envelhecidos. Os países mais pobres normalmente são os mais jovens. E, portanto, a correlação deve ser entre países mais pobres, mais jovens e menos mortalidade disto, do que entre a BCG e a mortalidade disto. Sim. Jorge, concordamos. Os dados são o que são. Acho que ele indicou 60%, salvo erro, acho que eram 60% infectados em casa, depois de ter mandado fechar tudo. Não há muito mais a dizer. Tal como em Portugal já tinham sido publicados a indicar 30% das infecções eram em casa, 50% dos mortos são em lares de terceira idade. Falhamos completamente em proteger os velhinhos nos lares e mandar toda a gente para casa, retirar os direitos a toda a gente. Não teve efeito nenhum ou nada que justifique aquilo que foi feito. Era preciso reduzir a infecção a níveis praticamente irrisórios para haver algum tipo de justificação. Não só não se reduziu a níveis irrisórios, como parece indicar que a infecção continuou dentro de casa de forma muito intensa. Olá, Luís. Olhando para o desnorte que esta situação tem provocado no governo, tem algumas sugestões, alguma forma de as fazer chegar a quem de direito? Há tanta coisa que se pode fazer, a começar por entender o que é que está a acontecer na comunicação social, entender o desespero económico que tomou conta da comunicação social tradicional e que os leva a publicar tudo o que provoque medo, sem qualquer tipo de critério. Talvez isso seja o primeiro passo, entender que precisamos de comunicação social muito mais robusta do que temos, que não dependa apenas de cliques, que não dependa apenas do imediato. Precisamos de repensar a gestão de pandemias pela OMS, a gestão de pandemias pela própria DGS, sendo parte da OMS. É preciso ter muito cuidado com a publicação dos dados iniciais dos surtos, onde quer que eles comecem.
Não se pode deixar sair os dados de letalidade sem contexto. A DGS tem que contextualizar o trabalho da DGS, todos os comunicados de imprensa que eles fazem todos os dias deviam ser sobre contextualizar o que é que estava a acontecer. Devia ser mostrar os gráficos de letalidade e dizer isto é o que é. Eles limitam-se também a debitar números sem os contextualizar. Estão a fazer os mesmos erros que estão a fazer os jornalistas também. É muito grande em termos de impactos, joga também com a credibilidade política. Só a Holanda é que teve, só o primeiro-ministro holandês é que teve alguma coragem e teve confiança dos eleitores para dizer não vou fazer o que vocês estão a exigir. E isso é preciso um país que confie nos políticos, que tenha confiança quase cega num primeiro-ministro. Serão poucas as sociedades que o conseguem fazer. O número de falecidos em relação ao expectável nos últimos 45 dias, como já tinha falado, é uma questão de ir ver aqui nos últimos 45 dias, portanto, nos últimos meses está ligeiramente acima. Não está dramaticamente acima, portanto, não está nos picos de mortalidade da gripe. Por exemplo, este dia de 2017, com 578, não disparou por aí acima, mas está ligeiramente acima. Sim. Mas estava ligeiramente abaixo em fevereiro e março. Portanto, na generalidade do ano, não temos sequer ainda uma mortalidade acrescida deste ano. Ruben, é a estratégia de fazer testes em massa em lares e empresas uma boa estratégia? Nesta altura já não. Sinceramente, como sabemos, já não se justifica sequer fazer testes PCR. Creio que devíamos parar de fazer testes PCR pura e simplesmente. Por exemplo, a Alemanha, o RKI, Robert Koch Institute, na Alemanha, que é o que tem feito. O Robert Koch é uma das instituições de investigação epidemiológica de referência na Alemanha, e tem sido eles a fazer, em parte, o papel da DGS a divulgar os números e a evolução. E eles anunciaram ontem que vão deixar de fazer as conferências de imprensa diárias. Basicamente a dizer, vamos ter de viver com este vírus. Não vale a pena insistir mais na narrativa de que isto é perigoso. Vamos parar de fazer estas conferências. Agora a sociedade tem de aprender a viver com este vírus. Portanto, fazer testes em massa de PCR, testes virológicos, não se justifica sequer. Devíamos parar, pura e simplesmente, porque arriscamos a gerar mais medo novamente, como tem acontecido nestes dias. Há um aumento do número de testes, há um aumento do número de infectados detectados, e vai gerar medo, porque parece que ao abrir o país estamos a criar um problema. Teria feito sentido fazer em massa cedo, sim. Agora não. Sim, claro. Não será por estes testes em massa, sim, que nos últimos 3 dias subiu. Sim, provavelmente é a explicação mais imediata. Não deveria a DGS, sim. A DGS devia contextualizar todos estes números, devia demonstrar o número de testes feitos todos os dias, devia indicar a mortalidade, devia mostrar o site que tenho mostrado até agora sobre o que é a evolução da mortalidade em relação a outros anos. Sim, é certo, nestes últimos dias já se notou, claro. Já era mais do que expectável se o número de infectados voltasse a subir, que o medo ia voltar a subir também. É o que é.
Há dados sobre quantas pessoas se curaram tendo estado no UCI com ventilador, quantos morreram sem ter estado no UCI. Não tenho dados, tenho de memória que a mortalidade em UCI é muito elevada. Vou avançar que é acima dos 50% de mortalidade de quem chega a ventilador, mas não tenho a certeza deste número. Creio que os valores são da Itália e que indicavam qualquer coisa como 60%, acima dos 50% das pessoas que chegam a ventilador não sobreviverem. Quantos morreram sem ter estado no UCI? Boa pergunta. Não sei. Não tenho sequer uma imagem de quanto é que possa ser o número de pessoas que morreram sem chegar ao UCI. Deve ser significativo por causa das mortes em lares, principalmente nos países que não enviaram todas as pessoas para o hospital, mas não tenho ideia. Vi uma reportagem a 12 cientistas. Vânia deve estar a referir ao Off Guardian. Deve ser a lista que está no Off Guardian. Que é isto. Deixa-me ver. Eu estou a tentar encontrar. Essa. Não consigo. Ok, suponho que estejas a falar da lista que estava no Off Guardian dos 12 cientistas que não concordavam. Sim, é uma abordagem mais ou menos universal entre a epidemiologia, que foram tomadas decisões apressadas no início com os dados iniciais de todos estes cientistas. Creio, não tenho a certeza se é do Off Guardian, que estava o John Ioannidis, que é um dos epidemiologistas, um dos investigadores de medicina e biologia mais citados do mundo. E desde o início tem dito precisamente o risco não é aquilo que os dados nos estão a dizer nesta altura. O risco é muito menor do que aquilo que os dados iniciais dizem, e que estamos a tomar medidas com base nesse medo desses dados iniciais, sem sustento científico. Portanto, sim. Olá, boa noite. Em que situação numa pandemia se deve efetuar o lockdown de pessoas saudáveis? No caso, número alto de mortes de infectados, lotação alta de UCI. Não há prova nenhuma sequer, antes de sequer considerar tal coisa, seja prender pessoas saudáveis, devia haver prova prévia, muitos estudos anteriores a dizer que ia efetivamente mudar. Não há. Não há nada de gigantesco. Eram precisos estudos gigantescos, com um número muito, muito grande de pessoas envolvidas nesses estudos, ou muitos estudos mais pequenos a dizer que confinar pessoas saudáveis altera o comportamento da infecção. Ora, não há. Portanto, à partida, dificilmente se justifica tirar os direitos a pessoas saudáveis. Tirar os direitos, por exemplo, confinar pessoas suspeitas, poderá funcionar. O exemplo de Taiwan pode indicar isso. Mas pessoas que não são suspeitas de estarem contaminadas, não há absolutamente nada. Portanto, a menos que seja uma catástrofe que esteja com 10 vezes mais a mortalidade expectável,
seria o ponto em que eu começava a pensar, se calhar temos de fechar o país. Mas antes de termos 10 vezes mais do que aquilo que seria expectável, nem sequer devia estar na mesa fechar o país todo. O que eu tenho dito é, sensivelmente, quando passar a mortalidade base da última década, quando passar o pior ano de mortalidade da última década, devemos começar a cuidar dos mais velhinhos, dos mais vulneráveis. Quando passar 2 vezes, devemos começar a considerar afastar as pessoas saudáveis dos velhinhos. 5 vezes, devemos começar a considerar fechar as pessoas infectadas, ou seja, confinar as pessoas que estão comprovadamente infectadas. E como estava a dizer, até 10 vezes mais do que aquilo que foi na última década o pico de mortalidade, não se justifica sequer pensar em fechar um país todo. Era preciso haver uma crise muito, muito significativa. E o elemento essencial aqui é que estas infecções, apesar dos números exponenciais serem muito assustadores, são o que são. Não têm uma capacidade de infecção realmente assustadora. Isto não é um sarampo, não é uma varíola que infecta muito depressa e que não dá muito tempo de reação. Estas infecções têm sempre muito tempo de reação. Dá perfeitamente para reagir antes de tomar proporções dantescas. É verdade que um grupo sanguíneo está mais forte. Não sei, não vi absolutamente nada sobre isso. Duvido, tenho muitas dúvidas que o grupo sanguíneo tenha qualquer influência nisto. Mas não vi absolutamente nada. Ana, não tem qualquer relevância estatística. Todas as notícias sobre isto são lixo, basicamente. Não tem qualquer relevância estatística a associação desta doença com o Covid. Era preciso haver muito mais casos relatados para ter qualquer tipo de significado estatístico para se olhar para isto como sendo algo significativo. Não há indicação nenhuma que as crianças, o número de crianças com complicações ou o número de crianças mortas disto é irrisório no mundo. Portanto, não há qualquer significância estatística. Boa noite mais uma vez, grato por todo o conhecimento com relação à estatística. Não tenho o resto da pergunta. Não consigo ver o resto aqui onde estou a usar. Não tenho certeza se já foram identificadas dezenas de mutações de variantes, sinceramente. Poderá haver variantes, sim, é expectável que haja variantes, que haja mutações, mas não diria que sejam dezenas. Infelizmente não consigo ver o resto do comentário para saber o que é que está. Vou passar à frente. O padrão que eu estou a ver, que eu vi, que tenho estado a falar, é que a infecção já fez o que tinha a fazer. Estamos a ver os últimos dias de infecção, os últimos dias de mortalidade desta infecção. Mais dias, menos dias, mais alguns dias. Devemos chegar a zero estatístico em termos de mortalidade, ou seja, 2 ou 3 mortos por dia. E a partir daí não tenho nada que me indique que durante o verão ela volte com restrições ou sem restrições. Creio que estamos a ver mesmo a última semana praticamente de mortalidade nesta infecção, que durante o verão não vai haver qualquer número significativo de mortos e que eventualmente volta no inverno com as outras gripes, mas que não vai causar também grandes danos
porque vai ter que competir com uma outra gripe e provavelmente no próximo inverno já ninguém vai estar a fazer testes. Vou fazer mais 5 minutos. Um país como a Suíça que tem ficou a meio. Obrigado. Ser exposto e ser infectado é diferente. Não é propriamente um 0 ou 1. Ser exposto, ser infectado, não é propriamente um ou outro. É um contínuo. Há um limite onde se considera que estás infectado, há um limite onde se considera que estás só apenas exposto. Mas, portanto, não é 0 ou 1. É um contínuo. Cada pessoa tem uma determinada carga viral e consideramos que se tiver menos do que X, nunca esteve infectado. Depende do PCR, se o PCR dá positivo ou não, esses limiares do PCR darem positivos ou não. Se pode desenvolver imunidade apenas com exposição? Não. É preciso que o sistema imunitário reaja ao vírus para haver imunidade. Portanto, dificilmente a exposição sem uma infecção, sem que o vírus chegue a infectar algumas células, dificilmente há reação suficiente do sistema imunitário para produzir anticorpos e para gerar memória suficiente do vírus. Portanto, só se pode considerar haver imunidade se houver mesmo infecção. E essa infecção pode ser assintomática. Pode ser uma infecção muito leve, sem qualquer tipo de sintomas, que a pessoa não sabe que esteve infectada. Mas é preciso alguma carga de infecção, alguma carga viral para haver imunidade. Ivan, how would you explain the difference of deaths between Portugal and Spain? What would be the best strategy to reduce rate in Barcelona and Madrid as main source of infections? The difference between Spain and Portugal, it's essentially the same as from North Portugal to South Portugal, or from Belgium to Germany, or from Madrid to Andalusia. These infections always have a strong or a very marked geographic trend. So they tend to do outbursts in places. So the difference can be easily explained by geography. As we had a lot in North Italy and pretty much none in the south. Sweden, everything is in Stockholm. So yeah, they behave like this. Pulmonary infections tend to behave like this. They tend to be in a place, not widespread. Some of them do widespread, but most of them they just behave like this. What would have been the best strategy to reduce the mortality rate in Barcelona and Madrid? Protect the elderly, protect the care homes would have been the best strategy by far. Try to avoid in all shapes possible to get the infection where the vulnerable people are. Close as much as possible those houses to outsiders. Create strict rules of hygiene in those houses, in those care homes. That would have probably been the most effective way to stop the deaths. Num relatório que saiu hoje, não vou comentar nada sobre economia, não tenho formação nenhuma em economia, portanto não faço a mínima ideia que impactos económicos é que há. Que vão ser dramáticos, tenho poucas dúvidas, mas mais do que isso, achei que o confinamento em Portugal foi a tempo. Assumindo que o confinamento podia ter algum efeito, que obviamente eu sou da opinião que não, se houvesse um efeito significativo em Portugal, parece ter sido demasiado cedo mesmo assim.
não há qualquer razoabilidade de fechar sequer com 0 mortos. O Knut Witowski publicou um artigo recentemente a simular vários cenários e de quando é que os confinamentos foram feitos em vários países europeus. Infelizmente não olhou para Portugal por ser muito pequeno. Mas indica que, segundo o modelo SAR, muitos países decidiram fechar até cedo demais, porque se houver esse efeito, vão criar uma segunda vaga ao fechar demasiado cedo. Portanto, tudo indica que, a haver efeito, que Portugal decidiu fechar demasiado cedo, devia ter esperado mais perto do pico da infecção para então fazer o tal achatamento de forma coordenada. A teoria é que podemos ter achatado demais e agora explodirá na segunda vaga. Não concordo que seja esse o cenário, mas se for esse o cenário, podemos ter fechado demasiado cedo. E vamos perder o verão, ou uma boa parte do verão, em que a infecção seria mais lenta por causa disso. Mais 3 minutos. A menor mortalidade baixa nos últimos 2 anos não terá a ver... não. As tomas de vacina não subiram dramaticamente nos últimos 2 anos, tanto quanto sei, têm andado nos 40%, 50%. Já há algum tempo não sei, não vi nada a indicar uma percentagem muito mais elevada de toma de vacinas de gripe que justificassem a mortalidade mais baixa. Tal como há países, a toma de vacinas de gripe varia muito entre países e quase todos os países apresentam esta mortalidade mais baixa nos últimos 2 invernos. Portanto, não creio que esteja ligado à vacina da gripe. A Suíça é um país com 8 milhões, quanto precisa para ter imunidade de grupo, mais ou menos. Imunidade prática, diria que 30%, portanto 30% de 8 milhões dará qualquer coisa como 2 milhões e meio de pessoas infectadas para ter imunidade prática que abranda o suficiente a infecção. Eles mandam trabalhar após 24 horas. Não, eles estão a seguir as recomendações típicas para gripe. Isto é o que, como vivi em vários países, em países nórdicos e aqui no Reino Unido também, isto é a recomendação 24 horas sem sintomas, é a recomendação típica para o inverno. Não vão as crianças, por exemplo. É recomendado que fiquem 24 horas depois de sintomas de gripe em casa no inverno. Portanto, o que eles estão a fazer, o que a Suíça parece estar a fazer, é tratar isto como aquilo que é. Tiago Borges. O que pode significar qual o impacto caso surjam provas de imunidade em Portugal de pessoas que foram infeccionadas em dezembro. Significa que a infecção já anda há muito mais tempo, que provavelmente anda desde o outono, que é muito menos infecciosa, infecciona, cada pessoa infecta muito menos pessoas do que se pensa, porque há muito mais espaço para atingir estes números, portanto não é preciso ser tão dramática a subida, pode ter subido muito mais lentamente. Isso significa também que andou, durante este tempo, desde dezembro, que andou a fazer mortos disfarçada de gripe e que, portanto, passou por gripe como sendo estatisticamente uma gripe e não gerou qualquer tipo de alarme até agora. Só começou a gerar agora quando oficialmente a começamos a seguir e começou a gerar alarme e a gerar medo. Depois tem outra implicação também, se estiver há muito mais tempo, temos de explicar é porque é que só morreram mais pessoas agora. E isso, tenho muito receio que venha a ser apenas por causa do medo do corpo clínico, que mudou todos os protocolos de tratamento demasiado depressa
e que nesse caos de mudar o tratamento do que era a gripe antes, passar a ser tratado de forma diferente, possa ter causado mais dano do que efetivamente a própria doença. Mas não quero entrar nisso antes de ter confirmação de que existe, que anda há tanto tempo. Se a roupa for lavada a uma temperatura mais baixa e depois seca na secadora, poderá ser outra solução? Não sei. Diria que não, porque a água penetra muito mais do que o ar quente. Portanto, não aconselharia esta alternativa. Mas não tenho nada de objetivo para dizer isto. É apenas intuição. A água penetra nas fibras, portanto, se a recomendação é de 60 graus, lavagem a 60 graus, devem seguir isso. Isto não é uma pergunta. Esta também para ti. Acha que em janeiro de 2020 já estaria em Portugal? Sim. Diria que começamos a ter indicação bastante forte de que já estaria em dezembro na França. Portanto, em janeiro já estaria em Portugal também. Não é um cenário que ponha de lado de maneira nenhuma. Parece que começa a ser bastante credível que ele anda há mais tempo. Vários tratamentos. Eu não tenho formação clínica, não conheço os detalhes de tratamento do vírus. Se está a referir a um medicamento antiviral que seja capaz de o parar, creio que é muito pouco provável que apareça. Não conheço nenhum que seja efetivo, mas uma vez mais não tenho formação clínica. Qual a sua expectativa sobre o anticorpo descoberto em Israel e Holanda? Não sei o que é. Não estou a par do que é um anticorpo descoberto em Israel ou na Holanda. E outra vez esta. Não. E vou fazer só mais uma então. A legendagem está horrível, por favor, retire-a. Legendagem. Última pergunta do António Nogueira. O facto da DGS fazer comunicados tipo jornalismo sem critério. Não tento explicar com nada mais do que pura incapacidade de gerir bem. Provavelmente a maioria das pessoas que trabalha na DGS é a primeira vez que enfrentou tal cenário. Não tem qualquer experiência de fazer comunicações públicas sobre este tipo de infecções. Portanto, não creio que seja admitir em coisa nenhuma. Creio que é apenas inexperiência a lidar com este tipo de situações. Vou responder a esta do Pedro por causa das escolas, porque o regresso às escolas é crucial, já devia ter sido feita. Devem os professores todos ser testados quando voltarem às escolas? Não. Agora em maio e em setembro, quando voltarmos todos às escolas? Não. O risco é o que é. Não se justifica andar a testar feitos loucos. Devemos voltar às escolas, pura e simplesmente. As crianças não têm risco nenhum. É essencial voltar a pô-las na escola para o bem delas, para o nosso bem de todos. As crianças precisam da escola. Há crianças muito pobres que precisam da escola para ter o mínimo de estabilidade até alimentar. É insustentável manter crianças a irem comer só à escola. Vai-lhes criar um estigma gigantesco. Devemos abrir as escolas quanto antes. Devia ter sido a primeira coisa a ser aberta. Não deviam ter sido as secundárias. Devia ter-se começado pelas escolas primárias e creches.
não se justifica absolutamente nada andar a fazer testes a professores ou a ninguém. Os professores que estejam num grupo de risco, que seja dado 2 semanas extra que não vão trabalhar ou que não tenham contacto direto com as crianças que vão trabalhar e façam outras atividades na escola. Se isso alterar os horários, porque não há professores suficientes, que se cancelem aulas, que os miúdos vão fazer outro tipo de atividade qualquer, mas que estejam na escola para se infectarem, para gerarem imunidade. Nós precisamos dessa imunidade, independentemente do que venha, do que possa acontecer, do que quer que esta infecção faça. Precisamos dessa imunidade já. Não estamos a pôr ninguém em risco. O risco dessas crianças infectarem outras pessoas é muito baixo. E mesmo que esse medo exista, podemos pedir aos velhinhos para se afastarem das crianças 2 semanas também. Tudo isso é gerível, tudo isso acima de tudo deve ser feito quanto antes. Era muito mais simples do que estar a criar novamente a telescola. Não há justificação nenhuma para gastar recursos em telescola quando as escolas nunca deviam ter fechado. Não deviam ter fechado e deviam ser a primeira medida de reabertura. Não deve haver medo, não há medo que se justificado para nada. Esta da Ana Carvalho também é o mesmo. Ouvi numa entrevista a importância de reabertura das escolas uma vez como aspiradores do vírus. Entretanto, eu deixei de falar em termos de aspiradores de vírus, porque era um conceito que aparentemente estava a gerar bastante controvérsia. As crianças são o elemento essencial da imunidade. Os sistemas imunitários das crianças são os mais ativos de todos. Elas estão construídas precisamente para aprender a lidar com infecções. É a fase da vida em que o sistema imunitário vai aprender mais, vai lidar mais com infecções. Não há risco nenhum no mundo inteiro. O número de crianças que tiveram complicações é irrisório. Portanto, o risco prático é inexistente. E a partir do momento em que elas se infectam, mesmo que não tenham sintomas, a maioria não vai ter sequer sintomas, passam a estar imunes e passam a tirar vírus do ambiente porque tocam e criam elas próprias uma barreira imunológica, porque vão fazer de barreira, vão impedir o vírus de ir para outras pessoas, vão ficar com elas, vai ficar agarrado muitos vírus, vão ficar agarrados na pele delas, vão ficar nas mãos, vão ficar em todo lado. E, portanto, estão a impedir o vírus de ir para outras pessoas. Por isso é que eu lhes chamei aspiradores, no sentido de são uma barreira. Passa a ser uma pessoa que está imune e que vai contribuir para destruir vírus. E, portanto, sabemos perfeitamente que o primeiro travão, ou um travão fundamental das infecções, é a imunidade de grupo. Conforme a imunidade de grupo sobe, menos pessoas a doença infecta, mais lentamente infecta. E, portanto, precisamos dessas crianças com imunidade quanto antes. É um erro, nunca devia ter sido feito nesta doença, porque sabia-se desde cedo que as crianças não tinham risco e, portanto, ter fechado as escolas foi um erro em termos de estratégia, independentemente da estratégia seguida. Ok. Já fiz 50 minutos, entretanto também há uma bebê a chorar ali atrás. Vou terminar por agora. Talvez volte a fazer no domingo outra sessão. Amanhã não vou fazer. Certamente preciso descansar. Boa noite a todos. Obrigado pelas perguntas. Espero que tenha ajudado.